Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo, aproveitar o final de semana para fazer, entre aspas, aquelas coisas que a gente acaba ficando um pouco sem tempo ao longo da semana devido às atividades ligadas ao trabalho, à faculdade. E no caso, eu acabei de assistir mais um filme que é talvez aquele filme que eu mais assisti na minha vida, porque minha mãe comprou um DVD nas Americanas e provavelmente eu assisti esse filme no mínimo assim, por alto, umas 20 vezes. E é realmente, era um dos meus filmes preferidos hoje. Eu não colocaria esse filme assim num nível tão elevado, apesar dele ser fenomenal, que é justamente Los Angeles, Cidade Proibida. Direção até anotei, porque é um diretor que hoje não faço a menor ideia do com que ele anda trabalhando, que é do Curtis Hanson. É um filme de 1997. Ele tem aproximadamente 2 horas e 18 minutos de duração, ou seja, é um filme bastante longo, em especial pelo trabalho que ele tenta realizar. É a adaptação de um romance, o qual eu nunca li, eu sei que é um romance porque na parte de trás do DVD ele comenta isso, a adaptação do romance célebre do James Elroy, que eu também não pesquisei para saber de que se tratava, se ele tem outros romances, etc. Porque o meu foco é a minha predileção por esse filme, que conta com um elenco estelar. E claro que quando eu assisti o filme na minha adolescência, eu não sabia que ele fazia uma série de referências ao cinema noir e aos tempos áureos de Hollywood, ali meados dos anos 40, acho que assim, final dos anos 30, início dos anos 40, enfim, né, quando esse gênero do cinema americano ele se desenvolve, contando ali com a influência de profissionais do cinema alemão, francês, em especial alemão, que para fugir da Segunda Guerra Mundial e da, entre aspas, inicialmente da ascensão do nazismo, eles vão para os Estados Unidos, em especial para Hollywood, e levam toda a influência dessa produção da produção cinematográfica que havia na Alemanha no período, ali no período entre guerras. Pois bem, Los Angeles, Cidade Proibida, o filme é ambientado ali provavelmente nos anos, se talvez, eu acho que ele é dos anos, apesar dele ser de 1997, eu não vou precisar exatamente quando que o filme se passa, mas eu imagino que seja nos anos 40, porque como ao longo do filme ele não faz referências à Segunda Guerra Mundial, então assim, e ele não faz referências à Segunda Guerra Mundial, repetindo, mas ele já prenuncia o tal do American Way of Life, o crescimento, entre aspas, do nível de consumo do cidadão americano médio, né? Da famosa classe média americana. Então, eu imagino que o filme ele esteja ambientado ali em meados dos anos 50. Ele conta ali com um grande elenco e, pelo menos na primeira parte do filme, com a narração da personagem do Danny DeVito, que ele interpreta um jornalista independente de uma revista dessas que são bem sensacionalistas, daquelas que se você espremer ela sai sangue. E, entre aspas, ele critica nas suas matérias a corrupção, o tráfico, a prostituição, o aliciamento da polícia em suas, entre aspas, matérias, né, do jornal, que são bem polêmicas, mas ao mesmo tempo ele é um cidadão que ele também é corruptor. Então, como eu disse, pelo menos da primeira parte do filme, primeira parte não, primeiro acho que nos 2 terços iniciais do filme ele conta com essa narração da personagem do Danny DeVito, que ele apresenta essa cidade dos anjos, que até eles fazem uma brincadeira no final, né? Eles interrogam ali um, um, um traficante, um corruptor, ele diz, essa aqui é a cidade dos anjos, né? Não é um local para você. E segue, como diz, ele conta com um grande elenco, tem primeiro passar a sinopse do filme, porque eu fiquei tão empolgado depois, porque já tinha alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos que eu não assisti esse filme,
Mas, como eu disse, é um dos filmes que eu mais assisti na vida, porque eu gosto do cinema noir, gosto dos filmes que são inspirados nesse gênero cinematográfico que surge ali nos Estados Unidos em meados dos anos 40, finais dos anos 30. E, enfim, eu gosto da atmosfera, gosto do tema, que são sempre filmes que tratam sobre a máfia, a corrupção na polícia, o desvirtuamento moral do indivíduo. Sempre traz aquela atmosfera taciturna, misteriosa, histórias que envolvem tráfico, prostituição, delinquência juvenil, assassinatos, crimes violentos e que sempre mostram as personagens femininas com, envolvidas ali com uma mistura de perigo, sedução que sempre tá, e sexualidade, que nem sempre são sempre associados à figura feminina, mas também com um certo ar de, entre aspas, de fragilidade. Então, as personagens femininas nesse cinema noir, elas sempre têm esse caráter dúbio, e aqui nesse filme, esse elemento feminino, ela é, entre aspas, entronizado, representado pela personagem que é interpretado por uma atriz aqui que daqui a pouco comento, porque, enfim, né, ela não tem muitas atuações, ela tem algumas dezenas, mais de uma dezena de filmes. Ela até, por exemplo, tem a participação nos Simpsons. Ela aparece como personagem em um dos episódios. Ela aparece em filmes mais tolos, como por exemplo 50 Tons de Cinza, mas é uma atriz grandiosa. Daqui a pouco comento sobre ela, de fazer uma sinopse sobre o filme. Los Angeles, Cidade Proibida, é uma espécie de síntese desses temas básicos ou fundamentais do cinema noir. Ele é ambientado na cidade de Los Angeles, na verdade, acho que ele é em Hollywood mesmo. Suponho que seja no início ali dos anos 50, e ele conta a história na verdade, é a história de dois personagens que são membros da polícia de Los Angeles, que é conhecida pelo envolvimento em casos de corrupção, que são interpretados pelo Russell Crowe, que é esse ator do qual eu tenho um certo receio, eu tenho medo dele, principalmente pelos personagens que ele interpreta, mas não tenho muita simpatia com ele. E a outra personagem é o Guy Pearce. Eu não sei se ele tem trabalhos anteriores a este, eu não me lembro, mas eu sei que, como eu disse, ele apresenta as personagens desses dois atores, né, do Russell Crowe e do Guy Pearce. Eles são... O Guy Pearce, ele acaba de entrar nessa polícia de Los Angeles, ou ele pediu transferência para lá, porque o pai dele foi policial, então ele tem esse esmero de seguir os mesmos passos do pai. Como as personagens do filme rotula, ele é alguns o rotulam como um carreirista, uma pessoa que, apesar de se dizer honesto e incorruptível, ele, ao longo do filme, ele demonstra que ele não poupará esforços e nem terá escrúpulos para galgar esse local onde ele está, porque ele se apresenta assim como a personagem do Guy Pearce, ele serve como um contraponto à do Russell Crowe, e entre aspas essa visão da polícia como corrupta e violenta, e ele, entre aspas, ele tem essa convicção pessoal de que o policial ele tem que se manter honesto, o funcionário público, né, o servidor público, vamos dizer, extrapolando o exemplo, para de fato conseguir, mas o problema é que ele não quer servir à sociedade, como seria desesperado o funcionário público. Ele quer se manter, entre aspas, honesto e dizer não à corrupção, como, entre aspas, um elemento que o diferenciará ou tornará distinto dos demais policiais. Porque ao longo do filme você descobre que o pai dele ele foi assassinado durante o serviço. Ao final do filme ele descobre que o pai dele muito provavelmente foi assassinado por um colega de profissão, justamente por talvez se recusar a participar de esquemas de corrupção. Voltando, a personagem de Guy Pearce, ela serve como contraponto para essa, entre aspas, política corrupta e para representar esses dilemas morais que geralmente são apresentados no cinema noir. Então, pois bem, a história não é simples, ela envolve
ela exige que o público tenha uma certa atenção ali o filme, porque ele não tem um roteiro que é difícil de acompanhar, a narrativa não é truncada, muito pelo contrário, as coisas são apresentadas de forma simples, claras. Os personagens, logo de início, eles, entre aspas, dão a deixa do que eles são e o papel que eles desempenharão ao longo da narrativa. Por ser um filme longo, ele tem 2 horas e 18 minutos, dá tempo da trama se desenvolver, de você do público afeiçoar-se com as personagens e acompanhar o desenvolvimento delas, né? Então, assim, eu não tenho nenhum ponto diferente de outros filmes, dos quais eu já falei aqui, a destacar. Realmente é um filme fenomenal, é impecável. Quem quiser conhecer o cinema noir e essas formas de ressuscitar, né, ou de retomar esse gênero, acho que o Los Angeles Cidade Proibida seria uma boa pedida para iniciar-se, né, a conhecer esses elementos básicos desse gênero, né, do cinema americano. E voltando, ele conta a história das personagens interpretadas por esses dois atores, né, Russell Crowe e Guy Pearce. Eles são membros da polícia de Los Angeles, que é conhecida ali pela corrupção, pelo envolvimento em crimes, né? E tem uma atitude, entre aspas, questionável, né, e que é altamente violenta, né? E disfuncional para aquela cidade que já é violenta. E voltando, né? Eles se deparam com uma trama, aliás, um policial que acaba de ser afastado da sua profissão devido a como posso dizer, a mais condutas, ele é brutalmente assassinado num bar à noite. E a personagem do Russell Crowe era o parceiro dele, então ele tenta descobrir o que de fato levou ao assassinato do amigo dele. E por outro lado, a personagem do Guy Pearce, que é um tenente, e ele tem essa pretensão de ser também um detetive, eles individualmente eles passam a investigar esse crime, né, esse assassinato de um policial e de mais 15 ou 16 pessoas. São desses crimes assim bárbaros que acontecem à noite, né, nas cidades. E, enfim, né? E a narrativa, ela se desenrola. Inicialmente eles pensam que conseguem resolver o caso, só que eles descobrem que um elemento é mais profundo daquilo que eles imaginavam inicialmente e há uma série de envolvimentos ali com esquemas de tráfico de drogas, no caso acho que é de heroína, da prostituição, aliciamento de mulheres, homossexual, ou aliciamento até de jovens, né, para relações homoeróticas, que no filme era visto até como, de certa forma, algo criminoso, porque, enfim, né, se trata dos anos 50, e também, entre aspas, com o envolvimento de altos escalões aí, do Poder Judiciário e da polícia, em, no tráfico, em esquemas de sequestro, corrupção de menores, etc. E daí a história se desenrola. Pronto. Como diz a expressão popular, show de bola. E, como eu disse, como o filme é longo, ele tem 2 horas e 18, há tempo suficiente para que os personagens ou que os atores desenvolvam os seus personagens, que você compreenda o papel deles na narrativa. Eu não vou, entre aspas, enunciar como que a história transcorre, mas como eu disse, inicialmente a história é simplesmente essa. Há esses dois policiais de Los Angeles, que são interpretados pelo Russell Crowe e pelo Guy Pearce, e eles, como eu disse, um dos colegas da delegacia onde eles trabalhavam é assassinado. Na verdade, ele acabara de ser afastado do cargo de policial devido ao envolvimento dele em ações indevidas para um funcionário público. Eles investigam esse assassinato, pensam que solucionam o caso, mas depois há indícios de que talvez eles tenham se equivocado. Então eles revisitam o caso e descobrem que a trama é muito mais complexa, repetindo, envolvendo membros do sistema judiciário, membros que ocupam altos postos da polícia local, etc. O filme é excelente, é excepcional. E citando o nome dos outros atores, né? Além do Russell Crowe e do Guy Pearce, nós temos também, por exemplo, até anotei para não esquecer, como eu esqueci do outro, o Kevin Spacey,
que ele tem uma participação impecável no filme. Tem o David Strathairn, que eu havia assistido um filme recentemente com ele, né, que é A Firma, que ele no outro filme, esse David Strathairn, ele interpreta um irmão do Tom Cruise. Um não tem nada a ver com o outro, eles nem se parecem, mas no outro filme eles eram irmãos. E aqui ele aparece de novo. E como disseram, um ator que teve um relativo sucesso ali nos anos 90, mas hoje ele desapareceu. Tem também a participação do James Cromwell, que quando eu era criança eu me lembrava desse ator por causa do filme Baby, o Porquinho Atrapalhado, porque, porque ele era o dono da fazenda. Então, da minha infância, essa é a recordação que eu tenho desse ator. E não pela participação dele no filme Los Angeles, Cidade Proibida. E tem uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, que é justamente essa personagem que evoca essa mística do feminino, do cinema noir, e como eu disse, que tem esse caráter dúbio, ora como uma ameaça, um elemento corruptor ligado à sexualidade, o erotismo, né? E outros momentos encarna esse elemento da fragilidade, né? E dessa sutileza que às vezes tem quase o seu espaço barrado nesses filmes que tratam de violência, estupro, corrupção, etc. Que é a Kim Basinger. Kim Basinger, assim como várias outras divas do cinema, tanto do cinema hollywoodiano como brasileiro, ela não começou a sua vida trabalhando como atriz. Ela era uma top model, uma modelo de fama internacional, ali em meados dos anos 70, e no final dos anos 70, 76, 77, devido inicialmente à beleza e à fama dela, ela foi convidada para fazer participações em seriados de TV, em alguns filmes, né? De forma pontual, mas já no final dos anos 80, depois ali de 7, 8 anos trabalhando em pequenos papéis, ou em seriados de TV, ou, entre aspas, no cinema, a carreira dela, entre aspas, entra em ascensão, pelo menos na parte dessa atuação dela como atriz, e há uma série de filmes impactantes. O primeiro, que é um filme lá de 86, que é 9 e meia Semanas de Amor, que, que é um filme desses históricos, acho que quem não viu, veja, que vale a pena. Eu ainda não vi, estou falando assim por alto. Ela tem participação em vários outros filmes, pelo menos para mim, ele que cresceu nos anos 90. 9 e meia Semanas de Amor, Batman, lá aquele que é, como é que é o nome? Do Tim Burton, né? Que ela aparece no primeiro filme, que é o interesse romântico dela é o interesse romântico lá do Bruce Wayne, que forma ali um triângulo amoroso, que é o Bruce Wayne, o Coringa e ela, né, Kim Basinger. Ela aparece também no filme com Brad Pitt, que é o Cool World, que é, entre aspas, o mundo legal, ou mundo proibido, né? Ficou aqui em português. Ela aparece em uma série de filmes. Sim, eu ia dizer, será que a Kim Basinger também no filme Splash, uma série em minha vida? Não, ali já é uma outra atriz. Enfim, né, mas ela aparece em uma série de filmes e, para mim, acho que o melhor papel dela é esse trabalho que ela fez aqui nesse filme Los Angeles, Cidade Proibida. Porque ela consegue, entre aspas, evocar, repetindo essa mística do feminino, que é típica ali do cinema noir dos anos 40, dos anos 50. E, como eu disse, para uma pessoa que, entre aspas, não tem uma formação ali como atriz, porque inicialmente, como eu disse, ela era uma top model, né? Era uma modelo de sucesso. E conseguir desenvolver uma personagem ao ponto que ela nos apresenta aqui em Los Angeles, Cidade Proibida, é uma, é uma coisa assim, impressionante. Porque eu acho que provavelmente ali inicialmente ela faria uma pequena participação no filme, mas eu acho que depois, ao longo ali da gravação do filme, eles acabaram alterando o roteiro para dar mais espaço para ela. Porque, como eu disse, no início da trama, ela aparece de forma pontual, é uma prostituta de luxo, como é típico nesses filmes no ar, mas depois ela ganha uma relevância para a trama e ganha quase ali um papel central, e ela que protagoniza o filme,
de novo nesse num triângulo amoroso que é composto por ela, né, Kim Basinger, e as personagens lá do Russell Crowe e do Guy Pearce. Aí pronto. Desse núcleo aqui de ator. Ah, e também tem o. Como é que é o nome? Até esqueci. É o Kevin Spacey, mas ele tem uma participação menor. Mas é basicamente esse trio, né? Kim Basinger, Russell Crowe e o Guy Pearce, que ocupa ali o espaço de protagonismo. São as personagens protagonistas desse filme, né, de Los Angeles Cidade Proibida, e dos três, por mais que ela, entre aspas, inicialmente não começou a carreira dela, a vida dela como atriz, ela é a profissional de mais destaque no filme, sem sombra de dúvida. Eu acho que Guy Pearce, Russell Crowe e mesmo o Kevin Spacey, o Danny DeVito, os outros atores eu acho que ficam muito aquém do trabalho que a Kim Basinger apresenta nesse filme. Como eu disse, é o ponto, os pontos altos do filme são os momentos nos quais ela aparece, nos quais ela tem essa possibilidade de apresentar o desenvolvimento da personagem dela, é fenomenal. Como eu disse, é, é cativante ali as participações dela no filme. E como eu disse, ela consegue evocar, repetindo a minha expressão inicial, essa mística do feminino no cinema noir. E é uma personagem que tem um caráter dúbio. Você não sabe se ela é uma pessoa que ela é abusada, ela precisa ser protegida. Se é uma pessoa que ela é aliada dos policiais corruptos do filme, do magnata que aparece, que é interpretado aí pelo James, ou não, pelo David Strathairn, que como eu disse, tem vários filmes ali nos anos 90, era um astro, ou, entre aspas, uma personagem que ela tem uma inserção independente ali naquela trama. Você fica realmente o filme inteiro sem compreender qual de fato é o papel que ela desempenha na trama, né? De que lado que ela está. Ela é uma aliada, é uma inimiga, é uma pessoa ali que deve ser protegida, a vida dela está em risco. E como eu disse, ela consegue criar ou desenvolver a personagem dela de uma forma tal que se torna ali a mais convincente do filme e divide o protagonismo da história junto com as personagens lá do Russell Crowe e do Guy Pearce. Mas como eu disse, para mim é o melhor trabalho ali da carreira da Kim Basinger e é a personagem melhor construída do filme. Porque, como eu disse, para uma pessoa que inicialmente era uma modelo, a Kim Basinger é a que deixa os outros atores no chinelo. Eles só têm que aprender com ela. E por enquanto é só, porque realmente eu tenho que gravar vídeos mais curtos. Quem ainda não viu Los Angeles Cidade Proibida, assistam, que toque numa série de assuntos como violência doméstica, corrupção na polícia, prostituição, etc. E quem, como eu disse, quem não assistiu, veja, que vale muito a pena. Quem já viu, faça como eu fiz, veja o filme 20, 22, 30 vezes, porque, repetindo, é um dos filmes que eu mais assisti na vida, dos que eu mais gosto. Infelizmente, eu acho que eu perdi esse DVD quando eu trabalhava no interior, então eu acabei recorrendo aqui ao Amazon Prime para assistir o filme, porque nessas últimas semanas eu estou explorando ali o Prime Video para ver o que tem, né? Que filmes bons que tem aqui. Na verdade tem poucas coisas. Pelo menos para mim o que tem ali não me interessa muito. Mas tinha ao menos Los Angeles Cidade Proibida e eu pude reencontrar a Kim Basinger atuando. E como eu disse, para mim a melhor atriz do filme, o melhor profissional do filme é Kim Basinger. Os outros, apesar de serem muito bons, mas não chegam aos pés dela, não. Não tem. Ela tá ali realmente, é uma estrela. E eu, como eu disse, por mais ali que o Russell Crowe, Guy Pearce, o Kevin Spacey, Dan DeVito e todos os outros se esforcem, não chegam aos pés dela, não. Ela é fenomenal. E como eu disse, ela é, entre aspas, a protagonista do filme, junto com o Russell Crowe e o Guy Pearce. Por enquanto é só, para o filme não passar dos 30 minutos, só repetindo. Quem ainda não viu Los Angeles Cidade Proibida, apesar de ser um filme de 1997, veja, que vale muito a pena. E quem já viu, faça como eu fiz. Assista esse filme 20, 30 vezes, porque ela é sempre
grata surpresa. Eu gosto muito desse filme e, como eu disse, eu assisto em especial devido a esse trabalho, a participação da Kim Basinger, que é indiscutivelmente fenomenal. Eu acho que é, como repetindo, é o melhor trabalho da carreira dela de longe. E por enquanto é só, até o próximo vídeo, que eu imagino que será que eu gravarei ainda hoje, né? Se o YouTube me permitir. Até mais e até breve.